Olá, deixe-me ser o mais direto possível. O que te importa se Jesus cumpriu a lei de Moisés há 2000 anos atrás ou não? Porque a lei do pecado ainda continua em seus membros, independentemente de Jesus ter cumprido a lei de Moisés ou não. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 22 e 23, disse o apóstolo Paulo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, disse Paulo. Mesmo Jesus tendo cumprido a lei de Moisés, Paulo via exatamente a lei do pecado que se encontrava em seus membros. Esta lei não foi cumprida por Cristo em seu lugar. Prova disto que esta lei do pecado ainda se encontra em seus membros. E prova disso também é a mentalidade da carne, que é inimiga de Deus, pois não se submete à lei espiritual. Também, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 22, disse-lhe Jesus: se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa do seu pecado. Veja bem, mesmo que Jesus tenha cumprido a lei de Moisés, o que te importa? Não era a lei de Moisés que te acusava de pecado, pois foi justamente Jesus, através da graça, que revelou o pecado em nossos membros. Por isso, o apóstolo Paulo reconheceu que existia uma lei, sim, que guerreava contra a lei do entendimento dele, que prendia ele debaixo da lei do pecado que estava nos membros deles. Exatamente porque Jesus trouxe a graça ao mundo é que esta lei foi revelada no homem. Repito, disse Jesus: se eu não tivesse vindo e nem falado ao mundo, eles não teriam pecado. A lei de Moisés não tinha revelado o pecado no mundo. Quem revelou o pecado no homem foi a graça de Cristo. Mesmo que não houvesse mais lei de Moisés, o que te importa? Porque, do contrário, a graça está de pé, e é justamente a graça que revela o pecado no homem. Repito mais uma vez: se eu não tivesse vindo ao mundo, disse Jesus, eles não teriam pecado. Agora, porém, eles não têm desculpa do seu pecado. Porque o que a lei não havia revelado, a graça revelou, que o homem se encontrava em pecado. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 9, acrescentou o apóstolo Paulo: antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Veja bem, não foi a lei de Moisés quem matou o apóstolo Paulo, pois o apóstolo Paulo estava seguindo exatamente a lei de Moisés, perseguindo os cristãos, e naquela ocasião ele não estava morto. Porém, ele disse: antes eu vivia sem a lei. Estamos falando da lei espiritual, não da lei de Moisés. Mas quando veio o mandamento, quando veio a graça de Cristo, reviveu o pecado e ele morreu. Sim, se Jesus não tivesse revelado o pecado no homem, o ser humano não morreria, o pecado não entraria no mundo. Sim, a lei de Moisés não havia revelado o pecado no homem. Quem fez isto foi a graça, por isso o apóstolo Paulo morreu. E Paulo não morreu no tempo da lei, mas sim no tempo da graça. A prova disso aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 8, disse Paulo: e mais, se morremos com Cristo. Paulo não morreu com Moisés. Não foi a lei de Moisés quem matou o apóstolo Paulo, que revelou o pecado no apóstolo. Quem revelou o pecado em Paulo foi exatamente a graça. E foi exatamente a graça que matou o apóstolo Paulo. Paulo morreu com Cristo, não com Moisés, não com a lei. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, acrescentou Paulo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Eles ressuscitaram com Cristo exatamente porque haviam morrido através da graça. Eles morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Eles não morreram através da lei de Moisés e ressuscitaram na graça. Foi sempre a graça que atuou sobre a vida deles, pois o plano de salvação começa com a morte. E o plano de salvação vem através da graça. É a graça que nos mata e é a graça que nos ressuscita. Não há como entrar no céu sem primeiro morrer. Primeiro o homem precisa morrer para depois ressuscitar, meu querido amigo. E não estamos falando da morte deste corpo. Não estamos falando da ressurreição do corpo lá no cemitério. O que morre é o corpo mental do pecado e é estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Por isso, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos
Vós igualmente deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Você não compreendeu o que Pedro afirmou? Ora, tendo Cristo padecido na carne. É para você ter este mesmo pensamento. Por isso disse Jesus: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E crucifique exatamente o pecado que se encontra na carne. Pois no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, disse o apóstolo Paulo: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. O homem crucifica a carne, as paixões e os desejos deste corpo mental do pecado exatamente através da graça. Porque a lei de Moisés não mata o pecado que se encontra no homem. A lei de Moisés pode ter matado animais, crucificado exatamente seres humanos em cruz, mas nunca removeu o pecado que se encontrava na carne. Por isto, veio Jesus revelar a graça, pois é a graça que revela o pecado no homem. É a graça que traz a morte sobre o pecador. Se, do contrário, se você não aceitar a morte, você nunca poderá nascer de novo. Pois para nascer de novo, primeiro você precisa morrer. Exatamente por isso que esse ministério da graça foi estabelecido somente após a morte do pecador, pois primeiro se morre para depois se ressuscitar. Está dado o recado? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.